Olá pessoal, galerinha do Conexões de Saberes, do Aulas Online. Eu sou o professor Marcos, o professor de Geografia. Vamos à nossa aula de número 3, o espaço geográfico. Desde a primeira aula, pessoal, eu já falei um pouco, expliquei o que é o espaço geográfico. Agora a gente vai entrar um pouco mais em detalhes, porque na próxima aula vamos estudar as categorias geográficas. Por quê? Porque para que vocês possam entender, como eu já falei no início, acerca de geografia, temos que entender como ela se iniciou, o que é a geografia, o que ela representa, como as sociedades entendem no dia a dia as questões ambientais e sociais. E o espaço geográfico é o elemento mais importante de análise da geografia, certo? Por quê? Porque o objeto de geografia é o espaço geográfico. Mas vamos analisar primeiro o que é o espaço, né? Na geografia, o espaço ele vai ter um significado, interpretação. Em outras ciências pode ter outro significado. Mas, em um contexto geral, o que é o espaço em si? É o palco de todas as ações e realizações onde os fenômenos se evidenciam. Ou seja, nesse momento, eu estou em uma sala, em um espaço, provocando uma ação. Vocês estão aí assistindo em um espaço. Você está andando, quem sabe se locomovendo, é um espaço. Então, todos os fatos humanos, sociais, todos os fluxos, eles acontecem sempre dentro de um espaço. Seja um espaço físico, um espaço atmosférico. É por isso que a geografia também estuda a atmosfera, porque tudo isso faz parte do espaço que interagem com o indivíduo humano. Mas nós temos uma definição de espaço, tá? Através de Milton Santos. Milton Santos escreveu muito trabalho, muitas obras, e, sobretudo, nós temos nele algumas referências para tentar entender esse espaço, o espaço atual. O espaço, para Milton Santos, é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório. Perceba que ele mostra aí o espaço geográfico com muitos contrastes, com muitos problemas, existindo ao mesmo tempo, de sistema de objetos e sistemas de ações. Objetos, ele fala em aquilo que o homem produz, aquilo que as pessoas produzem e ações, como elas produzem isso aí. Não são considerados isoladamente, mas como quadro único no qual a história se dá. No começo era a natureza selvagem, formada por objetos naturais que, ao longo da história, vão sendo substituídos por objetos fabricados, técnicos, mecanizados, cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. Então perceba que o espaço, para Milton Santos, ele vem desde a primeira civilização, um espaço natural, um espaço pouco alterado, pouco modificado, pouco influenciado, pouco prejudicial, não é? A relação do homem com o meio ambiente. E ele vai datando no tempo, uma coisa que Milton Santos trabalha também, a questão do tempo. E vocês sempre levem isso em consideração, eu já falei, o tempo é muito importante, galera, na geografia, porque todas as transformações que nós vemos e que temos ocorrem no tempo. Por exemplo, eras geológicas, que nós vamos estudar em outras aulas, fala de bilhões de anos e como o planeta foi constituído, foi formado, como essa dinâmica aconteceu. Então, até chegarmos em um momento cibernético, de evolução tecnológica, informática. O espaço é resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, intermediado pelos objetos naturais e artificiais. Então, aqui Milton Santos mostra uma dinâmica do homem com os objetos. Por exemplo, eu estou usando objetos agora, né? Aqui, com o auxílio da tecnologia, no espaço, o espaço é alterado na medida que os seres humanos eles criam sistema de ações e objetos. Tá? Então, Milton Santos foi muito bom em tratar dessas questões. Já morreu, né, em 2001 ou em 2002, mas permanece aí muito dos seus escritos para o nosso entendimento. Vejam aí Milton Santos novamente sorrindo agora, né? Sorrindo nessa foto, não mais agora porque já morreu, mas deixou para nós aí esse legado. Concluindo isso, nós temos como espaço geográfico o quê? O espaço geográfico é um espaço natural, modificado pelo homem por meio do seu trabalho, técnicas e tecnologia. Dessa forma, o espaço geográfico é sempre com a ação do homem, com a natureza, lembra?
que eu sempre venho falando, a relação indissociável do homem com a natureza, o espaço geográfico mantém essa relação. Sempre, sempre é o homem modificando, através do seu trabalho, das técnicas e da tecnologia. E o espaço geográfico deve ser entendido como uma totalidade dinâmica, em que interagem fatores naturais, socioeconômicos e políticos. Ou seja, no espaço geográfico nós temos uma dinâmica econômica, fluxos econômicos, política, tá? Socioeconômico, naturais. Existe um fluxo sempre em interação, dinâmica dos mercados, não é? Exportações, importações. Tá? Então o espaço geográfico ele é dinâmico. Ele não é homogêneo, não é homogêneo. Um espaço geográfico ele sempre será heterogêneo, com múltiplas formas. Ok, pessoal? Vamos lá? Então, o espaço geográfico é objeto da geografia. A geografia ama e vive sempre ligada, casou-se com o espaço geográfico, eu posso assim dizer. Tá? Um casamento muito bom, porque trouxe para nós muitas informações do que nós temos hoje. Então, com isso, o que nós podemos concluir? Concluímos que o espaço geográfico é transformado e modificado pelo homem. Concluímos que esse espaço geográfico é onde ocorre a interação entre o homem e a natureza. Concluímos que é o ambiente de influência dos seres vivos, tá? Por isso que eu falei na atmosfera, porque tem interferência. O clima, de certa forma, tem interferência na vida dos seres humanos. Pode não determinar, porque os seres humanos hoje têm recursos, subsídios suficientes para superar essas problemáticas. Tem sua dinâmica percebida no tempo. É composto pelo meio natural e o meio artificial. E, novamente, eu coloco essa imagem que vocês já viram. O espaço geográfico é isso aí, ó. Meio natural, meio artificial. Os indivíduos humanos, ao longo do tempo, com objeto, com técnica, com tecnologia, ele vai transformando, modificando, de acordo com as suas necessidades e de acordo com seus interesses. Tá? Mas Milton Santos, pessoal, não ficou por aí. Não ficou por aí. Além dele analisar o espaço geográfico, ele pega esse espaço geográfico e o define em 3 etapas, ou em 3 tipos. Primeiro, o meio natural. Aquilo que eu li para vocês agora há pouco define isso. O meio natural, o que seria o meio natural? Temos aqui um exemplo, o meio natural. É a própria natureza, e quando eu falo natureza, vale aqui mais uma dica para vocês, eu estou falando dos elementos químicos, físicos, biológicos, estou falando da biosfera, a esfera da vida, estou falando da atmosfera, composta pelos gases atmosféricos, da litosfera, composta pelas rochas e solo, pelo relevo, e estou falando da hidrosfera, que são os recursos hídricos, a água no mundo. Tá? Então, no início da civilização, por isso que o tempo ele é aliado nessas análises. Ao longo do tempo, o homem foi modificando. Nós temos um exemplo aí da região amazônica, da floresta amazônica. Na primeira imagem, nós vemos aí um rio em meandros, não é? Uma floresta praticamente inabitada. Aqui um pouco, parece ser já um pouco habitada, agredida, mas não tem tanta agressão aí. Mas aqui nós vemos aqui um barco, um pequeno barco, possivelmente de alguma tribo, moradores, quem sabe garimpeiros, não é? Não posso provar isso, mas pouquíssimo alterado. Esse é o meio natural que existe, é um meio natural preservado, é claro, com algumas modificações, mas as modificações são tão infímias, são tão pequenas, que são capazes de interferir na dinâmica global. Por exemplo, no aquecimento global, no efeito estufa, certo? Depois temos o meio técnico, que isso passa a acontecer, segundo o próprio Milton Santos, a partir da primeira e da segunda Revolução Industrial. Porque até aí nós tínhamos aí um processo meramente produzido pelas mãos humanas. No caso, o artesanato, antes tivemos depois a manufatura. É o seguinte, pessoal, eu estou usando alguns termos aqui, manufatura, artesanato. Em uma aula a gente vai tratar disso aí, tá? Não se preocupem, não fique confuso. Alguns termos da geografia vocês podem pesquisar também, não é? E vocês podem também esperar um pouco, a gente vai trabalhar tudo isso com calma, tranquilidade, sem se preocupar, ok? Então vamos lá. Então o meio técnico, o homem vai passar a criar objetos
instrumentos e ele vai agredir bem mais forte o meio ambiente. As relações são modificadas. Vejam aí já máquinas. Essa máquina aí tirou o emprego de muitas pessoas. Essa máquina aí, ela degrada o solo. Essa máquina aí usa fontes renováveis, fontes não renováveis, não é? Óleo diesel, por exemplo. Então, isso modificou bastante essa interação entre o homem, entre o meio ambiente. Então, a técnica passa, de fato, é claro, tem um lado positivo, que beneficia o ser humano, não é? Muito bom as máquinas e as tecnologias, mas tem um lado negativo, que a gente vai estudar tudo isso calmamente, tranquilamente, em outra aula. E, por último, temos o meio técnico, científico, informacional. Lembrem-se, estamos falando de espaço geográfico, tá? Não saia da sala, você que está assistindo, se sair, dê um pausa, revise, porque uma informação importante você pode perder e aí errar uma questão no Enem. Prejuízo, né? Então, vamos lá. O principal marco desse momento é a união entre ciência e técnica, pautada sobre o auspício do mercado. Agora surge o mercado, porque surge uma aldeia global, surge uma globalização. Os fluxos econômicos, eles são mundiais agora, é bem mais fácil fazer essas redes de transportes. Então, o meio técnico informacional, ele mudou toda essa dinâmica. E Milton Santos vai falar sobre a globalização, e ele também vai dizer que essa globalização, vou repetir o que eu já disse em outra aula, fragmenta, separa, segrega as pessoas, tá? Temos um exemplo aí do meio técnico, científico e informacional. Um exemplo claro dessas transformações, né? dessas distâncias tão encurtadas. Um exemplo é a Coca-Cola, né? Quem não gosta de uma Coca-Cola? Eu, por exemplo, gostaria de uma Coca-Cola agora. Estou com sede aqui, bebi água, mas não tem o mesmo sabor, embora ela seja ruim para a saúde, né, pessoal? Mas vejam, a Coca-Cola está em todo lugar do mundo. Na Suécia, no Japão, não é? No Coité do Noia. Todo lugar que você chegar, você vai encontrar uma Coca-Cola aí para comprar. Por quê? São transnacionais. É um produto agora que tem agora um meio técnico, científico e informacional globalizado, tá? Vemos aí um exemplo aí, desde o início daquilo que eu falei, tá? Apenas mostrando na imagem. Sociedade da caça e coleta, o ser humano pouco agredia o meio ambiente. Em seguida, já tem aqui uma sociedade agrícola, tá? Seleção de sementes e a caça e a revolução agrícola. Depois, a partir da energia a vapor e elétrica, a coisa começa a modificar drasticamente. Temos aqui a sociedade industrial, primeira, segunda e terceira, e a nossa sociedade em rede, que é a sociedade atual que nós temos, tá? E aqui nós vemos uma completa bagunça, né? Uma bagunça, mas tudo está em equilíbrio, em harmonia, para seguir os interesses, sobretudo, pessoal, do mercado. Uma dica para vocês. Sempre as questões de Enem, em termos de geografia, ou na maioria das vezes, ela sempre vai visar problemas relacionados à sociedade, ao meio ambiente, à questão política entre países, aos blocos econômicos. Sempre ela vai ter uma relação, tá, com os problemas que ocorrem na sociedade e a natureza, o seu desenvolvimento e transformação. Bem, vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos interpretar questões. Chegou o momento, interpretando, resolvendo questões, tá? Veja, leia aí a questão, vocês em casa aí, me responda qual a alternativa correta. Já leu? Vamos lá. Assinale a seguir a alternativa que melhor indica o conceito atual de espaço geográfico. Tá? Estamos falando de espaço geográfico. Primeiro, compreende o substrato superficial onde habitam seres vivos terrestres. Essa resposta é correta, pessoal? Hein, galerinha? Pessoal do Conexões aí, os 300 aí, que estão assistindo aí, ligados aí. É correta? Bem, é correta sim, de certa forma é correta. Precisa ser complementada, mas veja o que ele pede. Então preste atenção nos enunciados para você não errar. A alternativa que melhor indica o conceito. Não é o conceito de espaço geográfico, aqui a melhor representa. Então ele indica que todas vão representar o conceito, vão estar associados de alguma forma. Mas ele quer saber que melhor representa.
Compreende o substrato superficial onde habitam seres vivos terrestres. Sim, mas está faltando o ser humano. Cadê o ser humano aqui? Cadê o ser humano? Não tem. Então, o espaço geográfico é aquela jogada. Homem, natureza, modificando a natureza, tá? Segundo, abrange o meio físico da Terra e suas dinâmicas naturais, tais como o clima, o relevo e vegetação. Sim, mas cadê o homem? Cadê a sociedade aí? Terceiro, é o resultado da interação mediada pelas técnicas entre as práticas humanas e suas sociedades com a superfície terrestre e seus elementos. Olha, a coisa está começando a melhorar, porque já apareceu o ser humano aí, os indivíduos humanos. É a interação. Isso, eu falei sobre isso. Técnicas também. Práticas humanas, muito mais. Sociedades também, com a sua superfície terrestre e seus elementos físicos, químicos e biológicos. Essa parece ser a correta, não parece? Mas vamos para a D. É tudo aquilo que pode ser contemplado pela visão em um ambiente imediatamente próximo. Essa aqui é muito fraca, pessoal. Sinceramente, essa daqui deveriam não ter colocado. Muito fraquinha, né? Imediatamente próximo, ou seja, se eu tenho uma visão distante, já não é. É muito fraca. Vamos para a última. A letra E. É o palco das práticas sociais, caracterizando-se por ser um receptáculo das ações antrópicas. Mas cadê a natureza? Cadê a natureza? Cadê a paisagem? Cadê os elementos naturais? Então a resposta certa é a letra C. Vamos para mais uma questão? Essa questão da UNEMAT 2012, um dos grandes debates da geografia, desde que essa alcançou o status de ciência, entre o final do século XVIII e início do século XIX. E por aí vai. Vocês leiam aí direitinho aí, pessoal, pausem aí, leiam e respondam, que eu vou continuar sobre o conceito, o que ele pede aqui. Sobre o conceito de espaço geográfico e sua abrangência no estudo da geografia. Assinale a alternativa incorreta, ele não quer correta. Ele quer saber o conceito errado acerca de espaço geográfico. A letra A diz, o espaço geográfico não constitui uma totalidade homogênea, uma vez que reflete a diferente singularidade da natureza e das dimensões do trabalho humano. Veja que uma palavra, eu digo para vocês, já elimina a questão. O espaço geográfico não constitui uma totalidade homogênea, tá? Ele, de fato, constitui. O espaço geográfico, aliás, ele não constitui. Então, essa questão está errada? Vamos ver daqui a pouco. O espaço geográfico abrange, além dos elementos naturais e artefatos humanos, a rede de relações criada por fluxo de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Corretíssimo. A letra C. O espaço geográfico constitui uma totalidade homogênea. Veja, eu estava um pouco indeciso aqui, eu estava um pouco confundindo. Uma constitui, outra não constitui. A letra A diz que não constitui, não é homogêneo. E a letra C diz que é homogêneo. E eu falei para vocês, na aula, que o espaço geográfico não é homogêneo. As dinâmicas são diferentes, as interações são diferentes, os fluxos são diferentes. Um fenômeno que acontece no Brasil, em Alagoas, em Maceió, é diferente da cidade de Pequim, na China. Então, a civilização é diferente, a cultura é diferente, a política é diferente, tá? Então, essa indica ser a errada. Letra D. O espaço geográfico é o produto material da interação, mediada pelas técnicas entre as sociedades e a superfície terrestre, em questão inseridas. Perceba que essa está correta. Por quê? Porque mediada pelas técnicas, a sociedade e a natureza. Ou seja, o espaço geográfico sempre tem, pessoal, preste atenção nisso. Anotem isso aí. E escrevam aí na porta do seu quarto, tá? Em vez de escrever aquelas frasezinhas, deixa para lá. Escrevam isso aí. O espaço geográfico sempre vai ter uma relação. Homem e natureza. Letra E. Ele é dinâmico? Sim. Ao mesmo tempo, organizando-se, reorganizando-se. Nesse sentido, é que se pode dizer que a geografia analisa a organização espacial, é claro. Porque o espaço ele está sempre se organizando e se reorganizando em constante transformações, porque os seres humanos são seres sociais interativos, não é? Que sempre estão modificando de acordo com as técnicas e com as tecnologias. Então, a resposta certa é a letra C. Está errada, é incorreta porque não é uma totalidade homogênea. É heterogênea.
Bem, pessoal, dica para vocês. Seja disciplinado. Dedique tempo para estudo. Seja determinado. Avance sempre, estude bastante, tá? E tenha foco. Você quer medicina? Tenha foco. Geografia? Tenha foco. Tudo que você fizer, tenha foco. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje do Conexões Online. Obrigados por assistir e nos veremos na próxima aula. Até lá, pessoal. Obrigado.